Shabbat Shalom, pessoal! Que gostoso! Estamos novamente juntos, compartilhando um pouquinho de tempo, entrando na tua casa, entrando na tua vida, para compartilhar um pouquinho daquilo que nós vimos no texto da Paraxá desta semana e queríamos comentar contigo. Eu sou Sami Stachuber e junto comigo, comentando esta Paraxá, Zilda Zivian. Shalom, Zilda! Shalom, 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 que bom estarmos aqui mais uma manhã para poder meditar sobre essa paraxá. Vai, Gash. E então, pessoal, Vaigash e se aproximou. E vamos lá. Bereshit, Gênesis 44, 18 até o 47, 27. A Haftará, que é o livro dos profetas, 37, de 15 a 28. Brit Hadashah, nós temos Lucas 6, 9 a 16. E Terrilim, o Salmo 48. E se aproximou. Vejam só que coisa mais interessante. Então, José se deu a conhecer aos seus irmãos e, e o que que houve? Todo mundo poderia ter um enorme ressentimento, haveria uma crise geral. Ah, o que nós fizemos? José, entretanto, diz assim: Elohim, nosso Deus, me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim o Elohim, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Elohim me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Mas vejam vocês que é importante a gente ver de que José, para poder chegar nessa declaração, desta forma, dessa maneira, ele passou por situações constrangedoras. Ele primeiro foi escravo na casa do Potifar. Depois, ele foi simplesmente prisioneiro na masmorra. E será que era isso tudo necessário para a obra? Claro que sim. Claro que sim, porque o plano de Deus é perfeito. E tão perfeito que nós temos em Lucas 6, versículo 9, diz: Então disse Yeshua a eles: Que vos parece? É lícito no Shabat fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Yeshua. Vejam vocês, meus queridos youtubers espectadores, que Yeshua poderia também feito uma coisa diferente. Ah, sabe, eu sou Deus, eu vou chegar num lugar, vou resolver tudo, vou andar com roupas maravilhosas, numa carruagem linda, cavalos brancos, mas para ele fazer a sua tarefa, assim como José, ele teve que suportar a raiva dos homens. Ou seja, o caminho de Deus nos faz andar por estradas que normalmente não são as estradas que a gente gostaria de caminhar, mas ele tem um objetivo maior. Zilda, como é que você vê esse objetivo maior? Não, é maravilhosa essa paraxá, ela abre para o entendimento maior dos planos de Deus, planos e propósito de Deus, né? Então, quando Deus tem realmente um chamado ou um propósito com uma determinada vida ou determinada pessoa, é, você vai passar, você ouve o chamado, você às vezes nem entende que você está sendo chamado e começa a passar por várias provações e tentações e dificuldades, né, para poder sair, né, dos planos ou entender que aquele plano é de Deus, né? Mas conforme você não se entrega a essas provações e tentações e você busca, né, o para quê, né, de toda essa situação, com certeza você vai ter resposta de Deus. E isso que nos fortalece. É isso que fortaleceu José. E ele entendeu que existia algo maior através da vida dele, né? Então,
ele não parou de trabalhar, não parou de ser honesto, não parou de ser correto, não é? Apesar de tudo aquilo que ele tinha passado na mão dos irmãos, não é? Aí as pessoas ali no Egito vão entendendo que ele é uma pessoa especial, ele tem algo especial, né? E esse especial também salta aos olhos dele. O que é que esse especial que eu tenho? Eu vou continuar por esse caminho, porque eu estou tendo confirmações que eu tenho algo especial através da minha vida, né? E a história de José, ele vai crescendo até ser o administrador, né, do reino do faraó. Então, que confiança, né? Que confiança, que tremendo isso, né? O maravilhoso dessa história é para que você, nosso companheiro de caminhada, que ouve esses comentários, entenda qual era a trama que tem por trás disso. Como o Zilda colocou, José teve um sonho de criança, dois sonhos seguidos, e ele guardou esse sonho dentro dele. Esse sonho foi aquilo que fez ele ser coerente com aquilo que ele tinha aprendido de seu pai Jacó, e ele se comportou de uma maneira tão coerente na casa de Potifar que tudo aquilo que José fazia dava certo, mesmo sendo escravo. Aí ele vai para a cadeia, na masmorra, e ele se comporta de uma maneira como aprendeu de seu pai Jacó, e Deus é de novo com ele. Então veja que a trama da Bíblia, a trama do Tanakh, é fantástica. Você não pode assistir, aliás, você não pode ver uma foto, você tem que ver um filme, porque esse filme que vai fazer a diferença no entendimento disso que nós estamos comentando com vocês agora. Poderia ser diferente? Lógico. Jacó não sofreria porque ele perdeu um filho, José não sofreria porque ele estava na cadeia, Yeshua não sofreria as consequências de falar aquilo que ele tinha que dizer e ir para a cruz. Mas não, o que aconteceu? O plano de Deus é perfeito. E em sendo um plano de Deus é perfeito, o que acontece? Nós somos levados a fazer coisas que a gente não entende, mas são resposta de oração. Então, quando nós nos colocamos diante do Eterno e deixamos Ele ser Deus, sem querer ajudá-lo, que, aliás, é uma tônica normal, todos nós queremos ajudar Deus, mas quando Ele faz sem a nossa ajuda, o caminho é perfeito. O caminho é tão perfeito que Yeshua queria fazer uma coisa muito maior do que isso tudo. Além de nos livrar do peso do pecado, Ele, como Mashiach, tinha um objetivo. Todos nós fôssemos iguais diante do Eterno. E como somos iguais, o apóstolo Shaul, de uma maneira bem clara, diz assim, já não há mais nem Yehudim, judeus, nem gregos, ou seja, todos nós somos iguais diante de Deus. Então, não queira crer de que você está passando por uma dificuldade e não tem objetivo. Não, cuidado, tem objetivo sim. Nós que muitas vezes reclamamos, por que eu estou passando por isso? A pergunta é outra, para o que nós estamos passando por isso? Não é assim, Zilda? E o que eu Ok. vejo é tão bonito, né? Esse plano de Deus, né? Jacó, a gente vem estudando nas outras parashot, né? A transformação, né? Dele para Israel, né? Tudo isso que Israel passou, né? Perdendo um filho hiper amado, não é? Da mulher que ele realmente mais ele amava, né? E ele tem o outro filho, né? E o desejo de José, lá no Egito, de conhecer esse irmão, né? Então, e a alegria depois de Jacó e Israel chegar no Egito e ver esse filho amado vivo e o plano de Deus acontecendo através deste filho. Eu acho que não tem pai e mãe que vão se alegrar mais com o plano de Deus se cumprindo, não é? Na vida dos nossos filhos. Então, que a gente tenha confiança, fé e que a nossa esperança, não é? Ela realmente não acaba, porque ainda não acabou nada, né?
Ainda tem muita coisa para nós passarmos como pais e mães e filhos, mas o importante é a união, a unidade da família de Deus, que é a unidade da igreja também. Então, tudo isso tem um propósito maior, que é, apesar das nossas diferenças, né, entender o plano de Deus e a importância da unidade do povo de Deus. Pessoal, eu acho que o discurso da Zilda, o discurso do Sam, são insignificantes diante da grandeza do discurso da Torá. Porque tudo aquilo que nós podemos comentar, na verdade, a Torá nos relata de uma sequência cronológica. A Torá vai nos avançando no tempo para mostrar de que aquilo que nós fizemos de errado, lá no Jardim do Éden, Gan Éden foi realmente a grande lição. Você só tem uma regra, não come desse fruto. A coisa que a gente mais gosta é desobedecer. Come do fruto, sofre as consequências. Legal. Mas mesmo assim, Deus não se apartou de nós. Ele não se apartou de nós de uma maneira tão clara que ele chega a fazer o sacrifício supremo de ele, como homem, ir para a cruz e dizer: deixa comigo, eu vou te livrar do peso do pecado. Mas tem uma condição aqui que é muito importante. Quando a gente chega diante de Deus em arrependimento, é aí onde as coisas mudam. Quando você se arrepende do teu pecado, você passa a ouvir Deus no teu coração. E esta audiência que Deus pede e você lhe concede é que faz as coisas serem maravilhosas. Deus não vai te obrigar a nada. Ele nunca vai te obrigar a nada. Mas ele vai te mostrar: este caminho vai para diante, este vai para trás. Esse te leva a mim e este outro não te leva a mim. Agora, o percurso que nós vamos seguir não é sempre fácil, porque Deus quer medir o teu coração. Lá no deserto, Deus disse para Moshe: olha, esse povo precisa aprender. Sabe o quê? Eles são duros de coração, eles são duros de serviço. Então, eu vou ter que levá-los por um caminho que eles aprendam. Tomara que eles aprendam. Estamos aqui nós dois comentando. Será que eu aprendi? Quanto eu aprendi? Eu confio plenamente nesse Senhor eterno e todo-poderoso? Pois é, pessoal. O que você me diz, Hilda? Ah, é tremendo, né? Nós precisamos refletir, né? A palavra de Deus, em todas as respostas, ela é totalmente atual, não é? Se a gente olhar para as circunstâncias das nossas vidas, não é? E olhar para a palavra, a gente tem a resposta do que a gente tem que fazer, né? Então, eu creio que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e nós temos que ter receio das opções que nós fazemos, não é? Mesmo tendo o nosso chamado, a gente tem que, epa, o Senhor está se aprovando disso? Devo, não devo? Posso, não posso? Né? Sempre buscar o discernimento e a sabedoria do Senhor. As coisas vão ficar mais suaves, mais leves e mais agradáveis, o caminho. Amém? Este é o Shabbat Vaigash. Não é somente que Judá se aproximou de José para falar, sabe o que é? Fizemos errado tudo. Mas houve uma coragem, houve uma atitude de Judá perante o seu irmão, e essa atitude que eu acho que nós deveríamos tomar diante de Deus. Neste Shabbat Vaigash, seja um momento onde tu te reaproximes desse teu Criador. Esse Criador que está há muito tempo batendo na tua porta. Por favor, prepare-se para abri-la. Mas não é difícil de se preparar, não. Não é difícil de se preparar, não. Sabe o que é? Põe teu coração diante de todas as coisas e diz assim: Senhor, tu me destes alegrias, mas também me criaste dificuldades. Me ajuda a passar por diante das dificuldades. Te peço perdão pela confusão que eu tenho feito. Te peço perdão pelos meus pecados. E vem me ajudar. E sabe o que acontece? Ele vem te ajudar. Que seja um Shabat de aproximação. Que tu possas usar este Shabat para te aproximar desse Senhor maravilhoso, nosso Criador. Que tenhas um Shabat de muito Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat pessoal! shalom.